Ora viva, muito boa noite, seja bem-vindo ao debate político. Hoje, sexta-feira, caro telespectador, entramos ao dela sem lhe pedir licença para lhe proporcionar o melhor de debate neste espaço. Aqui nos nossos estúdios contamos com a presença dos nossos painelistas já de uma hora que vão aqui discutir assuntos que dizem respeito à política do país e pelo mundo lá fora. Conto já com a presença do Dr. Orlando José. Muito boa noite e seja bem-vindo ao debate político. Boa noite e boa noite aos colegas do painel, boa noite aos telespectadores. Como questão prévia, trago hoje 2 ou 3 assuntos, mas primeiro vai para a questão da responsabilidade do Estado com o pessoal formado na magistratura. Vamos a ver que já vão lá 1 a 2 anos que após a formação ainda não foram enquadrados. Isto é complicado porque o Estado depois vê que no orçamento, não está tudo organizado, que afinal de contas, quando se organiza uma formação, já se sabe qual é o complemento orçamental e após a formação só vão ser enquadrados nos seus locais de trabalho. É um pouco caricato que esta pessoa formada, né, fica em casa por muito tempo, até em algum momento pode até esquecer do que aprendeu na escola para aplicar no seu dia a dia. Então, há que chamar a razão aqui aos governantes, né, sobre esse assunto. Formou alguém e deve ser enquadrado ao posto pelo qual foi formado, porque é uma formação que o Estado ficou, fez uma planificação, os parceiros contribuíram para que aquela formação acontecesse. Então, daí que é preciso com que essas pessoas sejam enquadradas todos os dias. Ficar em casa é complicado, depois de tanta formação, fica muito tempo. E muitas vezes pode-se recorrer aos tribunais, tem lá, não há juiz, não há lá um procurador, ora não estão, ora reformou, este saiu, este está na justiça. Quer dizer, há uma desorganização que eu acho que não pode acontecer para aquilo que é o pilar da justiça. Então pedimos com que todos aqueles que foram formados, sejam eles enquadrados nos seus locais de formação e organizem mais esta parte dos recursos humanos. O outro ponto tem a ver com... recordamos há poucos dias que o Sr. Presidente da República falou sobre a questão do desfalque, da organização da LM, aeroportos de Moçambique e tal, e que deveria reestruturar a massa. Claro que foi criada uma comissão, né? Está ali a pessoa foi indicada há pouco tempo para a questão da supervisão do Fundo Soberano, né? Que era o antigo PCA dos aeroportos de Moçambique. Aqui pode-se aventar questões de confiabilidade, como que é possível. Além já esteve lá por muito tempo e são as mesmas pessoas que, com seus problemas que lá tiveram, saem e ocupam outros cargos de maior relevo. Então, não sabemos até que ponto esta segurança nas instituições do Estado são as mesmas pessoas, porque temos lá jovens formados, temos lá pessoas que podem dar uma nova cara, uma nova abordagem, né? Para a questão de mudança. A mudança não é só somente entrar alguém para outro setor. A mudança é uma reforma. Esta reforma requer mesmo algumas ideologias, algum pensamento, né? Então pedimos com que essa cultura que é típica no setor do Estado, não se pode fazer isto aqui. E não pode ser somente gente que vem do Partido Frelimo, que vamos a ver que é uma linhagem que só eles é que têm a capacidade, né, para gerir, né, para trabalhar nos cargos de relevo ao Estado. Então isso não pode acontecer. Também tocar a questão do diálogo entre o Presidente da República e o Venâncio Mondlane. Então é o segundo encontro entre eles. Dizer que não basta somente num encontro. Aquilo que são sinais de diálogo não pode ser somente para quer dizer, marcha na revista. Não, é preciso com que estes encontros possam se influenciar naquilo que é a vida do povo. Porque aqui, questão do diálogo, há coisas que não podem ser a favor. Detenções arbitrárias não pode ser algo que deve ser negociado para atrair as pessoas, né? É preciso com que esteja bem claro. A pessoa é detida, não há elemento superveniente para tal, a pessoa tem que sair. Não se pode aqui negociar assuntos políticos, é outro assunto. Assuntos de direito de alguém é um assunto. Então não se pode confundir aqui as coisas. Não, vamos negociar a questão de detenções, para tal, não pode. Há muita coisa que é negociado, né, no âmbito das conversões, do diálogo, e que não havia espaço como tal. Se formos a ver este pacote, né, do diálogo, são muitos dinheiros
que foram gastos. E vamos ver agora, aquele que foi gasto em vão. Só o encontro, os encontros entre Venâncio Mondlane e Diana de Chapo, o povo em si já tem novo rosto. Significa que quem era o pilar para este diálogo era uma única pessoa, que o povo leva ele como espelho, como esperança daquilo que são os anseios do quê? Do própria juventude. Então, daí que há momentos em que o Estado não pode gastar recursos que deveria aplicar para outras coisas, para a gestão daquilo que não pode. Questão também das formações técnico-profissionais. Temos ali, por exemplo, muitos jovens que estão nas escolas profissionais. Mas é uma coisa muito engraçada, é que o Estado está preocupado agora em abrir muitos centros de formações. Mas ao fim da formação, aonde que essas pessoas vão ser formadas? Então, há que aqui o Estado voltar um pouco para trás. Questões de criar fábricas devem ser reabertas, criar indústrias, porque nós temos o campo, temos muita coisa. Essa questão de procurar parceiros virem aqui ao nosso país, para criar emprego. O emprego não pode surgir somente com o Estado. Outros países que falam sobre desenvolvimento são países do primeiro mundo, para estar. Se for ver o Estado em si, ele não está lá diretamente, mas criou-se parcerias, né, com outros entes privados e que eles, por sua vez, criam lá indústrias, fábricas, etc, etc. O Estado só entra como responsável pela fiscalização, mas a atuação ele atua de forma particular. Então pedimos aqui ao Estado que é preciso voltar. Uma borda está fechada já há anos, poderia ser reabrir uma borda para empregar pessoas. Não sei se o que já aconteceu era uma borda, houve um sinal, depois de um tempo aquilo parou, não sei por causa de dívida dos trabalhadores antigos que estiveram ali, porque podem voltar a reivindicar os seus direitos. Então, uma borda, fábrica de teste tem sido. Então, é preciso que a dinâmica do mundo hoje em dia, de muitos países, já tem uma outra visão. Não só andar a pedir esmola do FMI para pagar salários, para pequenos projetos, megaprojetos de pequenas campanhas, e que no final do dia faz o relatório. Não podemos fazer isso. É preciso que o dinheiro do povo deve ser aplicado para o benefício do povo. Hoje é uma geração que já vai à reforma e pela natureza, cada dia vão morrendo um e outro, e as novas gerações já não têm o segmento daquilo que é benéfico, porque para o próprio Estado e não só, para refletir-se na vida da juventude. Então, é preciso que o Estado crie fábricas. Tem muita terra, temos Boane, temos Catembe, uma cidade, muita província, tem espaço para isso. Queremos questão de criar aonde que esses jovens vão aplicar o seu conhecimento. O Estado não pode ser refém, não pode ser o gestor direto das pessoas. É preciso que ele, em algum momento, possa se dar um pouco de distanciamento e ele gerir coisas por fora. Para que esses entes privados consigam aplicar. É claro que agora o novo presidente recém-eleito do CTA prometeu um emprego à juventude, mas que ele também procura parcerias para vir criar empregos aqui em Moçambique. Significa não só lojas, não só pequenos trabalhos, não, é preciso criar fábricas, que a pessoa vai produzir coisas viáveis, que a gente vê que não. Fábrica de balde, fábrica de prato, do vidro, fabricar tudo aqui dentro do nosso país. Isso ajuda à redução do desemprego em Moçambique e cada um vai ter a sua visão e que em algum momento as pessoas que trabalham 1, 2, 3 anos e depois querem ter um emprego. Não é questão de base para lavar carros, isso não pode. Isso é colocar a juventude numa situação de não ter sonho pessoal. Quer dizer, o Estado sonha para os jovens, não os jovens sonham para eles. Muito obrigado. Exato, muito obrigado Orlando José. Também passo a saudar Marcelino Pangaia, muito boa noite. Seja bem-vindo à sua casa. É debate político, este espaço em que já compartilhamos várias opiniões para o caro telespectador. Boa noite, Chisupa, boa noite, Dr. Orlando, boa noite, Dr. Mulungu, boa noite, telespectadores. Vamos poder partilhar aquilo que é a geopolítica nacional, por forma que talvez nós possamos trazer algumas ideias para a construção deste país. Ponto prévio, é o barulho que está na província de Tete, particularmente no distrito de Moatize. A Vulcan Moçambique, aquela que está a poder fazer a extração de carvão em Moatize, ela está a dar como contribuição social 10% à província de Tete, repartidos pelo 2,75% para a população diretamente afetada. Isso estamos a falar da população das zonas de Benga, Chipanga 11, 25 de setembro e Cateme.
e os outros 7,25% são para aqueles que estão sendo afetados de uma forma indireta. Estamos a falar da questão da poluição que está a ocorrer naquela província, que mesmo assim ele não tem coberto aquilo que são as necessidades da população. Então, há barulho no concernente à gestão desse valor, que anualmente ele é depositado na Secretaria do Distrito de Moatize. Então, o governo do Distrito de Moatize tem estado a receber anualmente 2,75% da contribuição social, provindo, neste caso, do imposto sobre os lucros que a Vulcan Moçambique ela vai tendo. E esse valor devia ser gerido, está lá instalada no distrito de Moatize, a distrito, neste caso, na administração. No entanto, essa comissão discute várias vezes sobre a utilização deste valor, mas, no entanto, logo a seguir, não se aplica aquilo que são as decisões que saem dessa comissão. Os valores são aplicados de forma secreta, segundo as indicações que está-se a receber a partir dessa comissão. E então, o administrador do distrito de Moatize, que recebe esses valores, que entram na secretaria dessa administração onde ele é pelouro, deve, muito brevemente, poder verificar o que está acontecendo. Aliás, solicitar o Tribunal para poder fazer auditoria desses valores que estão a entrar anualmente no distrito de Moatize e ver se efetivamente esses valores beneficiam aos reassentados ou não. Porque há uma reclamação aqui de que não estão a ver como está sendo aplicado este valor. Ademais, há uma outra reclamação relacionada com um autocarro que foi oferecido pela Vale Moçambique na altura em que se despedia da população de Kateme. Quando a população de Kateme, no momento em que a Vale foi lá reuni-la para poder dizer o adeus, porque tinham entregue as ações à Vulcan Moçambique, a população solicitou ao gestor da Vale para que pudesse disponibilizar um autocarro que fizesse a ligação da Kateme à cidade de Moatize. E, por conseguinte, isso estamos a falar no ano de 2021, na retirada da Vale. Por conseguinte, no dia 2 de fevereiro de 2022, a Vale efetivamente cumpriu com aquilo que comprometeu-se, entregou o autocarro de transporte coletivo ao administrador de Moatize e, no entanto, esse autocarro ainda está no recinto da administração de Moatize e muitas vezes tem sido visto a circular para que interesses não se sabe. E, nesse momento, os donos desse autocarro, aqueles que solicitaram este autocarro, estão a reclamar que o autocarro foi solicitado pela população reassentada de Kateme para permitir a mobilidade desta, sobretudo em casos de necessidade das deslocações, porque quase que a vida está concentrada na cidade de Moatize ainda. Há poucas infraestruturas na Kateme e essa é a razão que a Vale, reconhecendo isso, atribuiu aquele autocarro. Mas o autocarro, neste momento, está no recinto da administração do distrito de Moatize. O administrador do distrito de Moatize não está a dizer algo sobre isso. No entanto, esse autocarro está, algumas vezes, é visto a circular na cidade de Moatize. O que estará a acontecer? Então, o administrador do distrito de Moatize deve poder dar satisfação à população de Kateme sobre o autocarro que está sob sua alçada, está consigo ali no recinto da administração. É preciso que valorize aquele que foi o concerto da população com a Vale quando se despedia. Não faz sentido o que está a acontecer. Para além dos problemas já que tem afetado a própria população reassentada, ainda está a se retirar aquilo que eles por si só conseguiram obter pelo contrato direto com a Vale, ainda mesmo assim estão a lhes tirar esse direito. Olha, o administrador de Moatize pronuncia-se imediatamente se caso este cenário efetivamente existe ou não, para poder desmentir ou não, porque são essas situações que estamos a ouvir através da população da Kateme,
através da comissão que faz a gestão desses apoios, que, aliás, apoiam na contribuição social que a Vulcan Moçambique ela está dando ano após ano. Muito obrigado. Exato, muito obrigado, Marcelino Pangaia. De igual modo, eu passo a palavra para Alves Mulungu. Muito boa noite, seja bem-vindo a esta que é a nossa casa, Debate Político. É o nosso espaço onde vamos tratar alguns assuntos que dizem respeito à política moçambicana e pelo mundo lá fora. E desde já convido a deixar uma saudação e o ponto prévio. Boa noite, Assis Supa, ao caríssimo Orlando José e também ao Dr. Marcelino Pangaia. E a saudação especial se estende para quem nos acompanha a partir de casa. Vamos discutir em torno daquilo que são os fenómenos políticos, sociais e económicos a nível nacional. O meu ponto prévio vai para o incidente que tivemos em Cabo Delgado, há bem poucos dias, se calhar há mais de uma semana, que nós tivemos um ataque a um navio russo de caráter científico que fazia as suas pesquisas no mar moçambicano, quando eles depararam-se com um ataque por indivíduos desconhecidos, até aqui desconhecidos. Bem, eu creio que como Estado moçambicano e também com uma forte ligação com a Rússia, devido ao nosso processo de libertação do próprio país, eu acho que devíamos, se calhar, ter tido uma boa partilha de informação, até o nível de, se calhar, garantir uma espécie de segurança a este navio, para que ele não fosse alvo de ataques, porque sabe-se da instabilidade na zona de Cabo Delgado e para já está provado que não só a nível terrestre, mas também a nível marítimo há essa instabilidade, e nós já tínhamos um histórico de ataque por parte de piratas e para já há um desconhecimento se este terá sido perpetrado realmente por piratas ou terroristas ou se calhar terá sido uma falha das forças de defesa e segurança. Mas pegando em si as informações que nos chegam a partir do administrador, ele alega que houve um ataque executado a partir de navios ou pequenas embarcações que foram doadas a pescadores pela Total e que estes foram arrancados por um grupo desconhecido. O mais estranho ainda é que o administrador especifica o local onde estão sendo armazenadas por parte desse grupo desconhecido. Então, estamos aqui perante, se calhar, há uma justificativa que não é muito palpável e é muito estranha e dá para abrir, se calhar, aqui um processo, numa primeira fase, para que o administrador ou esta entidade que justifica nesses moldes, justifique-se perante a lei como é que tem, de facto, domínio deste tipo de informação e não partilhou com é que até hoje tivemos a informação a partir do porta-voz do governo, Sua Excelência Impisa, de que ainda não havia de facto um esclarecimento sobre este assunto e que a Rússia ainda não teve uma aproximação formal para com Moçambique para poder de facto debruçar em torno deste assunto. Então é preciso que medidas sejam tomadas, não podemos esperar um avanço da própria Rússia no sentido formal. Nós, como Moçambique, o navio esteve cá, era nosso visitante, cabia a nós garantir segurança a este navio. Então, não tendo conseguido garantir esta segurança, o navio per si é que conseguiu de facto fazer, porque teve que fazer uma manobra até o alto mar, onde essas pequenas embarcações não conseguem ter acesso. Então, é de extrema responsabilidade nossa aproximar-se da Rússia e, de facto, tentar trazer aqui uma espécie de justificativa, não que estejamos a demonstrar uma determinada fraqueza ou uma submissão à Rússia, mas é por causa do compromisso que temos com a Rússia, como um outro Estado qualquer, devemos de facto um esclarecimento e deve ser
muito claro. Agora, percebendo os posicionamentos, seja do porta-voz do governo, também de algumas autoridades em Cabo Delgado, pode-se perceber que ainda esteja a informação em uma informação classificada. E quando está ainda nesta dimensão, é preciso respeitar, porque ainda é de alçada somente das autoridades máximas, porque ainda carece de um esclarecimento e se calhar depois poderá se dividir com o povo moçambicano e com o mundo em geral, porque há uma curiosidade em esclarecer este incidente que aconteceu em Cabo Delgado, porque haverá várias outras embarcações, temos as plataformas, então é preciso que estas pequenas incidências nos tragam à luz a ideia de que devemos, se calhar, colocar a nossa força naval a trabalhar devidamente naquele local para garantir a segurança. Exato, muito obrigado, Alves Mulungo. Caro telespectador, começamos assim com o nosso debate político, hoje, sexta-feira, dia 23 de maio de 2025. Hoje vamos tratar aqui do silêncio que está a acontecer com o presidente da Renamo, o Suf Mumat, em meio a esta contestação e todos os conflitos políticos dentro do partido. Vamos falar também da HSB, que é responsável por 94% dos lucros das empresas do Estado. E, se o tempo nos sobrar, vamos falar da questão que Moçambique deve, o que deve Moçambique fazer para deixar a dependência externa com a disponibilidade de vários recursos naturais. Sabemos que o nosso país tem disponíveis vários recursos naturais, mas para a sua exploração é necessário investimentos, dentre outros fatores, que é para fazer o aproveitamento devido, de forma eficiente e eficaz destes mesmos recursos. Eu começo mesmo consigo para quebrar o gelo, Orlando José, olhando para historicamente o partido mais forte da oposição de Moçambique, que é a Renamo, nos últimos dias perdeu aquilo que é a credibilidade e a confiança do povo moçambicano, sobretudo após a tomada ou a eleição ou a indicação do Suf Mumat como presidente do partido Renamo. E há pouco bem tempo acompanhamos ex-guerrilheiros, assim como generais da Renamo, vieram a contestar essa figura do Suf Mumat, dizendo que só poderão sair da sede do Partido Nacional após a renúncia do Suf Mumat. Orlando, sei que já falamos num outro espaço sobre este assunto, mas eu gostaria de ter a sua opinião relativamente à Renamo e o silêncio deste líder da oposição. Muito obrigado. É o seguinte, o silêncio do Suf Mumat não é de hoje. Somos recordar no passado recente. Dentro do próprio partido, com várias críticas, ele manteve-se em silêncio. E depois foi nas questões de eleição, a meio de muitos debates críticos internos, depois desavenças internos, e depois não ter o apoio interno, aquilo tudo que todo mundo assistiu. Só nesse sinal já esperamos um líder não confiável. Não confiável porque ele não é chefe do Estado. Ele não é chefe do Estado, simplesmente ele é um cidadão que concorria ao cargo de chefe do Estado, e ele, com essa vida de luxo que ele tem na cidade, esqueceu qual é a missão específica como um indivíduo opositor que luta pela democracia e que quer ver com que haja uma mudança. Só o silêncio dele já pairam várias dúvidas sobre o papel dele dentro do partido Renamo. Até essas alturas, o normal, um líder preocupado com a vida, por exemplo, do próprio partido, e não só dos seus apoiantes, a essas alturas já teria se pronunciado alguma coisa sobre o comportamento dos seus guerrilheiros. Então, aquilo significa que o silêncio dele, né, ele não está muito tão preocupado assim em resolver os problemas, porque não se pode um líder querer trazer alguma solução, algum ponto de vista em relação à desorganização da própria casa. Ser líder de qualquer seja a organização não significa ser o dono. Se está ali, há um apoio que ele teve, e este apoio ele deve honrar.
Como que devo orar? Sobre uma opinião que dá vida à organização, sobre uma opinião aos objetivos centrais da própria organização, que é o Partido Renamo. Historicamente, Renamo já desapareceu. Aquilo que era o papel dele, da Renamo, para os dias de hoje, de 2023 para cá, tudo está, de qualquer maneira, já não se nota aquela Renamo que pressiona ao governo para fazer as coisas como devem ser feitas. E a nível interno, há várias desavenças, há várias divergências em relação ao pensamento do Yusuf Mahamadou. Os guerreiros tinham uma outra posição em relação aos outros, politicamente, os que estão na parte administrativa, política administrativa, né? Então, e os apoios, fomos já ver, mesmo no âmbito do Congresso, houve muita agitação. Nome que vai a concorrer para nível da liderança da Renamo, era uma espécie de muito barulho. Então, significa que se o presidente ele mantesse em silêncio, é por causa da vida que ele tem, de luxo. Se ele não tivesse aquela vida, aquelas mordomias que ele está a gozar nelas, com certeza que ele já teria se pronunciado e teria feito alguma coisa para a mudança. E este comportamento não é só do Yusuf Mahamadou. Mesmo a nível interno, aquelas, como que eu posso dizer, aquelas figuras que na emblemática política são visíveis. Falamos de Magomice, falamos de Antônio Xanga, falamos de Ivone Soares, e entre outros, Carvalho, Manuel de Araújo. É preciso com que eles sejam unidos dentro da própria organização. Se existe a liderança a não ter voz, é que a gente permite. Como é que é possível um líder que está composto com várias personalidades e que essas personalidades, em sua vez, não estão, quer dizer, estão em um silêncio, cada um sai ao seu tempo para falar, para dar opinião, como se fosse um indivíduo estranho na organização? O que acontece dentro da própria organização? Porque nós podemos trazer uma culpa externa, mas dentro da própria Renamo há uma desorganização total, há uma opinião que diverge. O Manuel de Araújo pode estar a criticar o seu presidente ou a criticar a forma que eles têm se posicionado. Isso não é o caso. Como que a casa está organizada? Qual é o papel de cada um? Quem faz o quê? Isso na Renamo não acontece. Então, é preciso com que dentro da Renamo deixe de discursos. Eles não é um líder posicionado. É um líder que luta por uma posição e que luta por ver um país diferente. Com este comportamento, nenhum cidadão moçambicano, nas próximas eleições, há de confiar, porque em si já estão desorganizados. Em meio de muita instabilidade política, né? Em meio de uma instabilidade política em que as pessoas querem confiança de uma posição certa e concreta, a Renamo neste momento não é o partido indicável. Eu acho que Renamo, pode ser a mesma coisa. São partidos que não trazem aqui a questão da segurança para o próprio cidadão. Se muita gente fugiu, por exemplo, da Frelimo para a Renamo ou para Podemos, e queriam um sentido de abraço, um sentido de ter o colo. Mas, vamos ver pelo comportamento da casa, já deixa a desejar para aquilo que é a visão da juventude em relação a um futuro. Então, daí que é preciso com que o Yusuf Mahamadou dê pronuncie-se coisas concretas, não promessas. Porque a partir do momento que ele dá uma promessa e aquela promessa não se cumpre, ele torna-se mafioso. E essa luta internamente, aqueles guerreiros não estão a lutar ao acaso. Como que é possível, se é um militante meu, e o Estado prometeu dar dinheiro e não está a dar, eu como líder, qual é o meu papel? É pressionar ao sistema para que haja um pagamento. Esses indivíduos a reivindicar foram prometidos. Acho que falava aqui o Tupangaia no painel passado, que olha, a Frelimo já usou muito a Renamo, e não só, ele já sabe quais são as fragilidades da Renamo, e a Renamo não tem capacidade na sua liderança para pressionar o sistema, para conseguir pagar aquilo ali, para pagar os guerreiros. Como que é possível 4 chapas, barrotes, que falou-se no painel passado, um partido vital, um partido com nome, com pujança, e hoje em dia é total vergonha. Então é preciso com que ele decida, sei lá, como é que deve se organizar o país. Ou o Sufo sai, vai-se a uma nova eleição, porque ninguém é vitalício no cargo. Aquilo está ali, e ele está numa situação, como foi eleito até 2028, não é assim. Se há uma incapacidade, né, de liderança deste líder, o líder pode ser sacrificado sim para salvar a casa. Eles estão preocupados em querer salvaguardar a imagem de uma pessoa em que, por sua vez, não traz benefícios ao próprio
ao próprio partido e também aquilo que é a visão que possa almejar para o próprio povo. Então, é preciso com que entre eles devem refletir sobre isso, haver umas decisões concretas, né? O Yusuf Mahamat não é líder que não pode sair, pode ser movimentado naquela altura e várias novas eleições, não é o único com capacidade. E eu já frisava aqui que a política atual não tem a ver com armas. Arma é um assunto que praticamente já vai sair da moda. Então, o pensamento de muitos de Renamo é que não, ele foi general, ele conhece. Não, não é possível. A política já está fora disto. Não estamos aqui para questões de armamento e tal. Não. Ele agora não está a conseguir assegurar, não tem uma capacidade para assegurar essas divergências. Houve promessas e ele, um dia, acho que vai ter que de forma esporádica, falar mais ou menos o que está a acontecer. Porque o não processamento dele amanhã, depois da manhã, e daqui a 2022, daqui a 3 anos, ele vai sair. Então, e esses 3 anos, o que terá feito? É só barulho. Discussões internas, acusação de um para o outro. Uma coisa simples, o partido não está coeso, o partido de Renamo não está unido, não está a mostrar maturidade política, não está a mostrar maturidade de uma casa organizada, está com divergências a nível interno que já estão a sair fora e aquilo é uma vergonha. Exato, muito obrigado, Sr. Orlando. Eu passo também a convidar Marcelino Pangalho, faça a mesma questão, olhando para aquilo que um presidente deveria ter como papel. Como que acha o posicionamento de Yusuf Mahamat? Sim, é o seguinte, essa é a primeira vou ter que exortar aos partidos da oposição. Aqueles que devem fazer parte da presidência de qualquer um dos partidos da oposição devem ser candidatos fortes, devem ser aqueles que não se compadecem com interesses próprios apenas. Só assim é que podemos ter uma oposição forte. A leitura que se tem é que o Yusuf Mahamat, ele não conseguiu poder negar as mordomias que lhe foram proporcionadas em detrimento dos interesses dos seus aliados, dos seus guerrilheiros, dos seus membros. Tudo aquilo, provavelmente tudo quanto o Yusuf Mahamat recebeu como segundo maior partido mais votado, e em algum momento acabou não, mesmo aquele pouco que ele recebeu, não conseguiu fazer uma gestão que devesse também fazer chegar aos outros membros. Vimos na sede nacional, quando o repórter da TV Sucesso visitou os compartimentos que estão ocupados neste momento pelos guerrilheiros da Renamo, uma geleira praticamente destruída, está dentro de uma sede nacional. Mas é um partido que, mês após mês, recebia, aliás, recebia ou recebe valores avultados para o funcionamento e sustento do partido. Você chega nas sedes provinciais, e não falemos das sedes distritais, não tem absolutamente mínimas condições para que os secretariados dos respectivos partidos possam funcionar. Onde é que está a contribuição que aliás, o pagamento que o governo dava ao partido maior votado, portanto, que é a Renamo, mês após mês? São valores avultados que, muito recentemente, foram anunciados daquilo que a Renamo vinha receber como o segundo partido maior votado. Onde foi aplicado aquele valor? Sinceramente, é um caos naquilo que é a gestão da própria vida do partido. Então, significa isso que o líder ou as hierarquias da Renamo, eles ficaram no conforto ao receber tais mordomias e esqueceram completamente aos seus membros, sobretudo os guerrilheiros da Renamo. Olha, mas este cenário aqui nós não podemos admirar porque isso está a acontecer. O dividir para reinar é o lema que existe aqui em Moçambique, é o lema que existe em Angola. Esses dois países estão a trabalhar no sentido de poder enfraquecer a oposição. Você veja o Jonas Savimbi, o esforço que ele fez durante
a luta que teve em Angola, mal que o Jonas Savimbi morreu, a UNITA fragmentou-se. A UNITA hoje está fragmentada. E também o mesmo está a acontecer no nosso país. Djakama morreu, mas muito antes de morrer Djakama, também a Renamo ficou fragmentada. MDM sai da Renamo. RD sai da Renamo. Então, esse lema de dividir para reinar é o que está a acontecer neste momento. Estamos a ver o que vai ocorrer brevemente com relação à CAD. A CAD está a entrar também na mesma crise. Já há alas em que pretende poder afastar o presidente, indicar o outro, e não sei o que está a acontecer, não sabemos efetivamente se é porque o tal presidente desapareceu e ninguém sabe qual é o paradeiro dele. O cenário é o mesmo. Mesmo na RD agora que o seu líder acabou de ser liberto, logo a partida está a reclamar pelo fato do seu secretariado não ter-lhe visitado na cadeia. Para além disso, não ter-lhe comunicado sobre aquela equipe que foi nomeada para poder ir no diálogo nacional inclusivo. Então, há aqui uma tendência da divisão nos partidos da oposição, nos tais clubes de amigos. É preciso que o país, neste momento, encontre efetivamente indivíduos que vão fundar um partido, que esses indivíduos não vão se deixar das mordomias que depois vão ter. Porque o cenário é esse. Basta perceber que este partido tem uma pujança, pode atrapalhar em algum momento. Pega-se o líder e coloca-o no conforto e a partir dali vem sempre dar discursos que não têm nada a ver com a realidade. Exato. Então, o maior problema aqui está, primeiro, na escolha das lideranças dos partidos políticos, na personalidade desses líderes. A semelhança de que tivemos uma personagem interessante, que é o Djakama, rejeitou todas as mordomias na cidade de Maputo, abandonou a cidade de Maputo, foi a Gorongosa, junto dos seus guerrilheiros, a viverem aquelas condições que os próprios guerrilheiros também viviam. E ele tinha uma visão, sabia o Djakama, de que se ele estivesse na cidade de Maputo, com aquelas condições, e os seus guerrilheiros lá, que deixou lá no campo, numa situação, havia de acontecer exatamente isso que estamos a ver hoje com o Sufo Momad. Então, é nesse contexto que, infelizmente, os dirigentes dos partidos estão a ser colocados, estão a ser sonegados, precisamente. Exato, obrigado Marcelino Pagaia. Alves Mulungo, eu já fiz a questão relativamente à crise política da Renamo aos dois panelistas. Vou passar para a próxima questão, relativamente à HSB, depois vamos fazer aqui as contras-respostas relativamente a este tema, só para termos uma gestão eficaz do tempo. Olhando para a HSB, que é responsável de 94% dos lucros das empresas do Estado, e esta empresa, a HSB, também é uma acionista agora da LAM, juntamente com a CFM. Olhando para aquilo que sempre dizíamos, que Caurabassa é nossa, e hoje em dia alguns acionistas houve aqui na asta pública venda de ações para algumas pessoas que compraram ações e têm lucros lá que estão sendo declarados pela HSB, e alguns acionistas reclamam a questão de distribuição de dividendos. Relativamente a esta empresa, qual é a sua opinião que tem sobre aquilo que são os resultados que estão sendo divulgados e o efeito desses mesmos lucros? Bem, antes mesmo de responder essa questão, vou-lhe pedir, em média, uns 40 segundos só para tocar nesse assunto do Sufo Momad. Exato. Eu, em parte, começo mesmo por hipótese a achar que o Sufo Momad deve estar a ser uma vítima da própria Renamo. Eu acho que a Renamo, neste momento, está numa reconstrução de imagem a partir do uso de uma ideia fictícia de fragmentação. E a vítima, ou seja, o cordeiro que está sendo sacrificado, é o Sufo Momad.
Porque o Yusuf Mahamat trabalhou com uma equipe. Há várias figuras na RENAM que nos habituaram com grandes intervenções, com grande capacidade e qualidade intelectual, que neste momento estão no silêncio. Então, essa é a estranheza. O seu silêncio é que incomoda ou faz mais barulho também em paralelo ao silêncio do Yusuf Mahamat. Então, o que significa que há uma ideia da RENAM voltar à cena política através destas caramuças, mas precisa sacrificar alguém. E este sacrificado parece-me ser o Yusuf Mahamat. Agora, isto pode ser um jogo político bem pensado, mas pode assediar o colapso da própria RENAM, porque é preciso ter muita atenção naquilo que será a consequência desses atos. Temos guerrilheiros na sede nacional, temos um silêncio de várias figuras proeminentes da RENAM e do próprio Yusuf Mahamat, que é habitual. O Yusuf Mahamat, desde a sua ascensão, a liderança da RENAM sempre nos brindou com seu silêncio. Vários fenómenos políticos, sociais e econômicos que devia aproveitar como líder do partido da oposição para fazer uma aparição pública, a fazer um aproveitamento político, e não o fez. Então, isto significa que o Yusuf Mahamat, o silêncio, é uma característica que ele mesmo carrega, seja por ausência ou se é desprovido de qualquer tipo de capacidade argumentativa, seja por uma questão de preferência ou de escolha do próprio Yusuf Mahamat. Agora, essa questão da HCB que coloca, eu acho que é uma questão muito interessante. É uma questão muito interessante porque a mim me traz uma ideia, a ideia de que, afinal, se nós temos uma HCB em Moçambique, que tem este nível de ganhos que são apresentados pelos jornais, significa que temos um exemplo para poder replicar, ou seja, nós podemos pegar uma HCB e começar a replicar a nível nacional para poder, de facto, trazer aqui soluções para a população. Porque não estou aqui a ignorar o fato de a HCB estar a aparecer uma única empresa a nível nacional que tem dividendos maiores em relação a um conjunto de empresas que o Estado tem, e que isto pode, de facto, trazer aqui uma espécie de estagnação da própria HCB, porque esta forma ou este nível de contribuição cria um déficit dentro da própria HCB, para que ela tenha empecilhos a nível de apostas tecnológicas, ou seja, ela podia usar isto para garantir o seu avanço tecnológico e equipar a própria empresa. Mas isto é algo que pode-se olhar como exemplo para o Estado começar a apostar em setores estratégicos com vantagens comparativas, ou seja, se nós pegarmos em setores como agricultura, como mineração e também este ramo da energia, o Estado pode criar algumas empresas que têm um capital público elevado em termos de contribuição, mas precisa ter quadros técnicos altamente capacitados, posicione a estas empresas ao mesmo tempo como gestor, ela seja os interesses políticos, o foco principal das empresas, e apresentar dados palpáveis devido à camaradagem. Então é preciso eliminar a camaradagem, apostar num capital humano extremamente qualificado. É verdade que o Dr. Pangaia trouxe um leque no último programa de setor técnico de profissionalização, ou seja, de formação, que está sendo gangsterizado, no sentido de que parou de ser operacional. Nós estamos a formar técnicos no Instituto Industrial porque não se encontra operacional. Então, devia ser abrir o Instituto Industrial. Eu sou da opinião que, mesmo se fosse para buscar alguns professores ou docentes que estão na reforma, para vir capacitar alguns, para dar continuidade, seria melhor, ou mesmo buscar fora. A título de exemplo, a Coreia do Sul é um Estado, hoje em dia, extremamente desenvolvido,
com uma capacidade tecnológica extremamente avançada, porque na sua projeção como Estado, ela buscou o know-how externo. Em Moçambique, nós temos uma plataforma na ENE de exploração de gás que foi construída na Coreia do Sul. E nós temos, alguns na cidade, os escritórios da Petroleum Korean Corporated. Então, é uma empresa que, de facto, tem um posicionamento muito formidável a nível internacional. Então, é preciso respeitar esses pontos. E também é preciso se ver a questão das vantagens geográficas e o acesso regional. Ou seja, nós temos uma bênção em termos de geografia a nível nacional que nos proporciona não só recursos naturais, mas também nos traz uma boa geografia. Ou seja, nós temos campos vastos que temos de aproveitar para a agricultura, mas a agricultura tem que ser uma agricultura mecanizada. E nós temos um elemento muito importante. Temos a vizinha África do Sul, que tem lá os boers, que segundo Trump estão a sofrer o genocídio, que controlam as plantações. Podemos trazer a eles a Moçambique para nos passar o seu conhecimento a nível da agricultura. E assim podemos potencializar a agricultura. Nós estamos aqui a assumir que não há projetos. Houve projetos, mas não tiveram a sua seriedade. Tivemos a Revolução Verde, tivemos a Sustenta, mas foram projetos que não conseguiram se legitimar no setor industrial nacional. Então é preciso trazer bons exemplos. Então esta HCB nos transmite a ideia de que afinal é possível. Então se é possível, vamos replicar a HCB e vamos de facto tentar trazer bons resultados para que outras empresas consigam ter contribuições a nível de uma HCB e só assim podemos prosperar em Moçambique. Exato, obrigado, Alves Moloncos. Orlando José, faço-lhe a mesma questão. Muito obrigado. Essa questão do lucro da HCB, que por aí são 94%, e depois vai-se para o cofre do Estado mais ou menos 103,6 milhões de dólares, né? E depois que esse dinheiro vai ser contribuído para questões do orçamento do Estado e depois para alguns megas projetos. Eu acho que há um leque de coisas que, na verdade, o central está na gestão. Eu falava aqui o colega do painel sobre isto, a questão da gestão. O Estado ele quer monopolizar-se, né, em todas as empresas, sejam elas privadas e públicas, a gerir diretamente naquilo que é ligado à finança, aos projetos por aí e tal. Porque se por acaso o Estado, até agora não percebo quantos orçamentos do Estado, quantos valores que o Moçambique tem sido emprestado em relação aos projetos do nosso país, mas que tudo recai ao orçamento do Estado. Se vamos a ver que a maioria do orçamento do Estado, ele acaba no pagamento dos salários mordomias, dos dirigentes e por aí fora. Porque mesmo agora, fomos numa qualquer empresa estatal, não tem toner lá, não tem papel A4, não tem lá esferográfico, por aí tal, tudo a crise. Mas em cada momento, naquilo que é o ganho financeiro, Moçambique, ou pedido de apoio ao orçamento do Estado. E esse dinheiro aplica-se onde? É que o maior dinheiro aplica-se ao pagamento dos salários. E esse dinheiro todo não é visível por causa do quê? Há inúmeras figuras que têm muitas funções, que outras são funções desnecessárias. Secretário do Estado ali, acolá, só um exemplo mínimo, só essa composição do atual governo, estão falando de 36 tal posições, e que aqui esses 36 tal posições são posições quaisquer. Temos lá a questão de viaturas, residência, pago muito caro, temos lá a questão leque de despesa. Então, é difícil com que esse dinheiro, esse lucro, seja visível, né? Ou possa refletir dentro do nosso país, na vida do moçambicano.
por causa dessas despesas todas. Os megas projetos, quais são os projetos que Moçambique tem financiado, por exemplo, fomos a fazer em conta nos 5, 10 últimos anos. Os projetos que nós vimos ali, eu sustento e que andava a publicitar aí por aí tal, como se fosse uma coisa do outro mundo, né? Ia fazer uma mudança. Terminou o governo, aquele projeto parou. E dentro em breve vamos ter outro projeto, né? Com outro nome e que esse dinheiro de megas projetos é financiado dali. Então eu acho que é uma sabotagem em que esses lucros, ainda que o Estado não tenha, vamos lá, o maior bolo, mas aquele pouco que tem saído não está a refletir no nosso país, só para pagar salários, só para pagar despesas, pagar mordomia, viagem de lá para cá, muita coisa. Então eu acho que é preciso com que o governo possa refletir a questão da despesa pública, aliás, questões dos cargos. Cada indivíduo tem que ser acomodado. Só agora as secretarias do Estado são com as secretarias do Estado, mas no princípio o Estado prometeu que ia reduzir a questão das pastas ministeriais, mas pelo contrário aquilo como posso dizer, avançou muito, está muito elevado, e há muitos dirigentes lá, outros não fazem nenhum, outros nem vão para o serviço, só vai lá passar um mínimo de documentos e já está lá. Então é preciso, e essas coisas do diálogo político também foi outra coisa. E nesse lucro aqui, dentro em breve, era uma justificativa, que naquele dinheiro aplicou-se na tocha, aplicou-se no diálogo político, aplicou-se para a recuperação da economia devido às manifestações, tudo recai a qualquer justificativa. Então eu acho que há uma sabotagem a nível do governo para que o país não possa avançar. Exato. E este valor, por exemplo, a hidroelétrica, né, aprovou ali por aí 7,4 milhões de meticais, né? E este dinheiro é para a questão de pagamento vamos lá, para dividendos, né? E este valor, né? Sempre que sai o lucro há uma justificativa. Em nenhum momento viu esse dinheiro para a questão, vamos lá, criar uma mini indústria. Temos jovens que formados a química, a física, a química aplicada, faz uma experimentação no sítio ali, tal, só vai ser uma televisão para demonstrar. E o Estado não aproveita esses jovens. Esses recursos humanos não são aproveitáveis. E o mesmo jovem apanha bolsa para o exterior e não volta. Lá é valente, aqui não é valente. E se tem bolsa, vai estudar e quando volta não é aplicado. A dar aulas. Antes escolhem escola para dar aulas, mas aquilo que aprendeu para aplicar, não tem para aplicar. Então, do que adianta termos recursos humanos qualificados ou capacidade para trabalhar, mas não ter o lugar para aplicar? Então, o Estado tem que parar para pensar, se temos muitos jovens com conhecimento, agora qual será o lugar para ser acomodado esses jovens? E qual é o benefício que vai trazer para o próprio Estado? Porque gasta-se muito dinheiro, bolsa para lá, bolsa para lá, e no final nada acontece. Então, é preciso que o governo comece a refletir em coisa própria e não em coisa emprestada. É normal chegar alguém aqui e pedir, vamos lá, doutor Mulungu, qual é a tua área de domínio, área X, uma mini experimentação, ele sai embora. Quem fica a perder é o próprio Estado. E ele, quando vai, já não volta para aqui. Então é preciso que cada recurso humano, cada capacidade, cada intelectualidade deve ser aproveitado para nível interno. Este ano pelo menos já terminou, o próximo ano deveria que o governo refletisse mais sobre a questão da coisa própria. Esses recursos de refinaria, por aí tal. Há poucos dias o Presidente da República anunciou sobre a refinaria de gás ou petróleo, por elas de combustível. Mas quem estará lá? Como que isso será? Não explicou. Então, não basta a gente ir para outro país, ir apreciar e temos uma ideia e voltamos só para discursar. Porque o que se quer aqui não é só discurso, já estamos entrando nesse aniversário de jubileu, né, de tal independência. Moçambique são discursos, que no final não temos nada. Então há que mudar essa mentalidade, não só no discurso, mas olhar para o que tem que ser feito. A recolha dos recursos humanos internos para fazer coisa visível é muito bom. Não podemos só esperar ouvir quem tem uma posição, mas se descer essa base e nas escolas, pessoas desempregadas, uma reunião com qualquer indivíduo formado em qualquer área, de 2 ou 4 horas de tempo no Estrada Vermelha, ou Estado da Machado, ou no Desempeito, só para ter uma ideia quantos jovens desempregados com uma capacidade para desenvolver o país. Essa escutação tem que ser feita pelo Executivo, para ele ter uma noção, ou através do Ministério da Administração Estatal, para ver noção quantos jovens temos. Porque o que acontece? É o número de desempregado que é dito, mas que na realidade não é. Há pessoas que apanham a bolsa ministerial, vai estudar e volta, e não é aplicado, volta, é bêbado.
Então, há muita coisa que o Estado tem que fazer, deixar o gabinete, ir ao terreno, terra a terra, e essas informações todas vai contribuir a cada orçamento, por exemplo, ok, temos lucro de tantos milhões, qual é a ideia para a sua aplicação? Não, por que podemos ficar 2, 3 anos e vamos criar uma indústria, por exemplo. É uma indústria que em menos de um ano já vai empregar muitos jovens. E este aproveitamento vai contribuir com que, a nível interno, a mão de obra tenha tenha o seu valor para o mercado. Exato, muito obrigado, Orlando José. Marcelino Pagaia, olhando para aquilo que são os argumentos dos nossos colegas do painel e a sua previsão. Sim, a HCB projeta poder encaixar no cofre do Estado no ano 2025 18 mil milhões de meticais. Aqui sugeria-se que o Estado, o governo, ele pudesse fazer uma planificação de setores candentes para a aplicação desses valores que a HCB retira dos lucros para poder reforçar o orçamento do Estado. São 18 mil milhões de meticais que se prevê que a HCB no presente ano de 2025 ele vai encaixar nos cofres do Estado. Quais seriam os setores aqui que o governo poderia apostar? O setor da agricultura, mecanizar a agricultura, quando falo de Zambeze, aqui no falo de Limpopo, aproveitar melhor as barragens de Curumana, onde tem terras férteis lá, água à disposição, mas, no entanto, as terras estão lá privatizadas pelos magnatas do Partido Frelimo. E é preciso que esse valor ele seja apostado nesse sentido. Pega-se tantos jovens que estão aí assim, vão desenvolver a agricultura mecanizada para podermos conseguir resolver o problema da insegurança alimentar no país. Esta seria uma das partes. Estamos a ver 18 mil milhões de meticais no ano a ser aplicado, por exemplo, nessa área da agricultura. Não só, para além disso, também paulatinamente resolver os problemas do setor de educação, para garantir com que as crianças elas efetivamente estejam a ser formadas e tivermos nos próximos anos um capital humano capaz de poder garantir com que este país possa desenvolver. Então são essas sugestões que poderia se dar. O grande problema aqui é mesmo o efeito de priorização das principais preocupações que o país tem. Se o governo tiver essa capacidade de poder priorizar áreas que vão ter um impacto direto na população, como essa questão de resolver o problema da insegurança alimentar no país, postando na agricultura mecanizada, paulatinamente resolver os problemas da educação no país e, em algum momento, também ver essa questão da melhoria dos medicamentos, do acesso aos medicamentos no hospital. Então, apenas isso gostaria de poder dar contribuição como essa. O governo deve priorizar aquilo. Temos muitos problemas, mas busquem aquelas ações que vão dar o impacto direto à população, sobretudo à fome. Exato. Nós já vamos à reta final do nosso programa. Eu queria pedir ao Alves Mulungo um breve olhar sobre o que Moçambique deve fazer com os recursos naturais para deixar de ser dependente da ajuda externa, uma vez que Moçambique é abençoado por esses recursos, tanto como água, tanto como energia, tanto como a madeira, tantos outros recursos naturais. Bem, numa primeira fase eu acho que é preciso investir em infraestruturas que reduzam os custos operacionais, ou seja, infraestruturas que sejam elas flexíveis, mas que não sejam tão dispendiosas para que elas funcionem e nos tragam algum tipo de resultado. Nós temos o grafito, o ouro, ou seja, dos 15 recursos necessários, nós temos 9 para esta transformação tecnológica internacional. Então, se nós temos 9, deve haver aqui uma compreensão de que é preciso convidar as próprias refinarias a virem se instalar aqui em Moçambique. Por quê?
quando nós temos a matéria-prima processada em Moçambique, nós ficamos com aqueles resíduos todos que separam-se do produto principal que se requer. E aqueles resíduos podem ser usados para produzir vários tipos de coisas. É só perceber que o plástico que nós usamos é derivado do petróleo. Então, é preciso que nós tenhamos essas refinarias a funcionarem a nível interno e vamos ter lá funcionários moçambicanos que vão pagar impostos e essas refinarias, por sua vez, vão pagar impostos. Então, se calhar, aí estaremos numa dimensão em ter algumas indústrias a contribuir na dimensão de uma HCB. E isto, aos poucos, pelo domínio do setor, tendo em conta que teremos lá moçambicanos, futuramente podemos diminuir essa dependência externa, principalmente se nós assumimos que podemos ter as refinarias a operar num regime em que durante 10, 15 anos elas vão operar no sentido de o investidor internacional conseguir de facto ter o seu investimento ou o seu capital inicial de volta. E depois disso passamos a um ambiente de negocial onde há win-win em ambas partes, onde o investimento já não é no sentido vertical, ele já é no sentido horizontal. Então, por aí podemos caminhar para esta independência. E num outro fórum, temos que pegar jovens, conforme levantava aqui o colega Orlando, temos que pegar jovens e mandá-los para formações em ramos como química, biologia, física e soldadura, ou seja, ramos que nos permitam fazer o controle a nível nacional, mas com ou através de cidadãos moçambicanos. E o outro, porém, que não pode-se ignorar, é a democratização do ambiente profissional e o ambiente de negócio a nível nacional, porque ninguém quer investir num Estado que, no caso que tenhamos um conflito entre estas refinarias e o Estado sempre terá uma determinada razão e estas refinarias são condenadas a fracassar, ou seja, o ambiente ainda não é propício para tal. Então é preciso democratizar para que os investidores percebam que em qualquer tipo de questão judicial há uma imparcialidade, elas podem incorrer a esses processos. E também fomentar os centros de pesquisa aplicada em energia, agricultura e mineração. E garantir auditoria, transparência e combate à corrupção. Então, esses são os elementos que vão ou podem nos guiar até diminuir essa dependência financeira externa e eliminar, se calhar, esses agentes que hoje são conhecidos na praça como nhonguistas, porque estes agentes não estão muito preocupados em garantir um negócio que seja ele racional para o Estado moçambicano. Quando digo racional, que traga ganhos para o Estado moçambicano, mas ele está a olhar para si, ou seja, se ele consegue facilitar aquele negócio juntando ambas partes, ou seja, o interessado e aquele que detém o poder para poder lhe proporcionar o local onde tem a matéria-prima, este, de facto, sai a ganhar nesse tipo de ambiente. Então, é preciso eliminar este pensamento. É preciso que a pessoa faça um nhonguismo, a dita comissão, mas no ambiente em que ele não vai para lá vender o Estado a um preço de banana. Ele vai para lá com patriotismo. Ele faz essa facilitação no sentido de trazer algum ganho para o nosso Estado e não também ferindo esse agente econômico. Então, por aí nós começamos, se calhar, a ter uma luz. Podemos, através desses sinais, ter uma luz para diminuir essa dependência financeira externa, para não ter mais essa ideia do FMI aconselhar Moçambique ou impor a Moçambique a diminuição da massa laboral, diminuição dos salários, mas o mesmo FMI outrora terá dito que os salários em Moçambique eram muito baixos, então era preciso alavancar um pouco os salários para ver se conseguia-se ter um bom ambiente de trabalho. Então, é preciso que nós tenhamos consciência de que o Estado é somente nosso,
nenhuma entidade internacional há de vir aqui nos ajudar a desenvolver. Nós é que devemos tomar essa decisão e tomar a dianteira, e esses agentes só devem vir para cá para contribuir ou ajudar-nos, de certa forma, para que nós consigamos os nossos resultados. Exato, obrigado Alves Mulungu. Orlando José. Eu acho que o que o Dr. Mulungu estava aqui a frisar é muito importante, porque temos que ter a nível interno o saber fazer é diferente de pedir emprestado. E o pedir emprestado é diferente de você ter a autonomia daquilo que você pediu, que você emprestou. Significa o quê? Quem vem com o bolo na mão para ajudar a nós a matar a nossa fome, eles têm toda o quê? Toda a palavra. Então, e tem toda a decisão. Então, Moçambique, neste momento, está numa situação de não ter autonomia ou se expressar naquilo que ele precisa, porque ele sempre pede o quê? A esmola. Toda hora é pedinte. Isso é muito perigoso para o crescimento e o desenvolvimento da própria nação. Então, se por acaso Moçambique tem uma consciência, falo para os governantes, uma consciência do patriotismo, na verdade, é preciso que a gente comece a apostar aos recursos internos, para que essa dependência, para que esta dependência não seja uma moda. Estamos há 50 anos e vamos a ver uma reflexão muito profunda, uma introspecção. Moçambique gastou mais do que criar coisas internas. Então, não temos aqui uma nação com voz do comando para fazer valer aquilo que é a própria nação, para o crescimento a nível interno. Então, se este aqui não pai, ele tem filho, mas não tem o cuidado do próprio filho. Quem cuida é o quê? É o padrasto ou é o vizinho. Então, ele não tem outro meio de dizer ao filho, não, filho é negativo, que não estuda, porque não faz investimento. Não dá lá lápis, tal. Não, é muito difícil com que este pai tenha a autonomia. Então, Moçambique, neste momento, ele é uma espécie de um padrasto para com a nação moçambicana. E isso é muito mau. E fala-se sobre sanção de salários. É muito engraçado. Quer dizer, a pessoa vem de fora e diz que não, esse dinheiro é muito para pagar os seus servidores públicos. Tem que diminuir. E ao mesmo tempo, é o mesmo que diz que não, este salário é pouco, tens que aumentar. Quer dizer, é uma espécie de um cão que foi amarrado ali e é dito para fazer aquilo, acolá, tal. É muito complicado. Então, nessas dimensões, nós vamos ter um país todo momento retardado. Para haver uma evolução, é preciso haver um sacrifício. E este sacrifício requer sacrifício humano, sacrifício de mudanças, sacrifício de fazer valer aquilo que é nosso dentro do nosso país. Porque se por acaso esperamos alguém de fora para dizer que não faça isso, Moçambique nunca vai crescer. Os próprios recursos que nós temos no norte do país, qual é o benefício? Não estamos vendo nenhum benefício. Só temos relatos de que temos petróleo, temos gás, temos grafite, temos esses recursos que, olha, Moçambique é o terceiro país que é o garante, né, da economia do mundo. Mas neste momento, Moçambique nem se beneficia quase de 1% daquilo que é nosso. Quer dizer, isto é um pouco grave, porque se por acaso, quer dizer, estamos a ter coisas na mão, por que agora não se repensa em questão da criação de fábrica de indústria de refinaria, desses mesmos recursos? Porque se Moçambique agora saísse com uma ideia de desenvolver o país, pedir ideias, pedir financiamento para criar indústrias internas, isso pode acontecer. Mas, como há muita preguiça por parte dos nossos governantes ou representantes do próprio povo, eles toda hora são pedintes para quê? Para viver na mordomia. O luxo é um sacrifício. Em Moçambique, todo dirigente que é nomeado hoje quer ter luxo, quer ter viatura, combustível, quer ver de borla, mas não consegue sacrificar essas coisas em que diz que não, qual é a ideia agora? Por que nós não podemos criar o que é nosso para que nós desenvolver o nosso país? Isso é complicado. Essas pessoas formadas hoje em dia, é para da medicina, docência, magistratura e outras áreas diversas por aí tal. O Estado fez plano, mas com um plano de ir pedir para conseguir pagar a esses formandos. Hoje, as pessoas já formadas. É muito complexo quando é assim, mas quando tem estes seus recursos internos, manda 1.000, 2.000 pessoas para estudar, tal, tem certeza que no fim da escola, eles vão fazer o quê? Vão trabalhar para administrar o que é o próprio país. Então é a hora de haver uma reflexão sobre no contexto em que há uma mudança de gerações, em que
já temos muitos jovens que são 18 anos por aí até 35 anos, 40, e essas pessoas aqui são formadas em áreas diversas. O indivíduo é muito inteligente, mas não tem onde aplicar. Então é preciso ser, mesmo nas próprias escolas de formação, a ideia que se passa nas faculdades, por exemplo, é que a pessoa tem que ter conhecimento e possa aplicar. Mas no fundo, é passada a ideia, mas quando termina a escola, aquela ideia não está refletida de concreto. Logo ao discutentismo. E quando se pensa diferente, há que se atribuir nomes. Então não pode. Tem que se parar de atribuir nomes, parar de trazer nomes pejorativos, até muitas vezes para jovem, é preguiçoso, não é preguiçoso, tal. Olhar-se o que Moçambique tem fora de ter mercado de desemprego, porque está cheio de muitos jovens formados no mercado de desemprego, né? Então o que Moçambique tem para dar àquela juventude formada? E se não tem emprego, o que Moçambique oferece como financiamento para ter, com as ideias próprias, criar uma própria indústria, aliás, uma própria empresa, para conseguir pegar os outros? É financiamento difícil. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Um funcionário público recebe por aí 12 mil meticais. E no banco, o salário, aliás, o empréstimo varia por aí 35 a 40 mil meticais. E esse dinheiro nem para criar um negócio básico, a pagar renda, não chega. Ele leva esse dinheiro e vai comprar terreno. 5 anos depois, espera para ir ultimar o terceiro dinheiro. Em 10 anos, está a pagar o seu espaço. E depois, vai fazer o terceiro empréstimo para ir comprar blocos. Estão arrumados ali. Quer dizer, um funcionário público normal, para construir, tem que ter uma coisa de 30 a 40 anos de trabalho. É muito complicado. É daí que, fala essa questão da corrupção, não é possível combater a corrupção com essas oportunidades inexistentes para o funcionário público. E mesmo aquele que não trabalha, não está conseguindo ter oportunidade de um pequeno negócio para conseguir construir. Há muitas histórias que a gente acompanha nas televisões. Se ver um jovem formado, de repente vai fazer um pacto, por exemplo, e nos criticamos, estamos a criticar uma coisa que o próprio Estado não consegue corrigir. Porque se houvesse aqui uma capacidade de correção, por criar oportunidade de emprego a esses jovens, com certeza teremos aqui uma jovem com um pensamento próprio, a viver de forma natural e as coisas acontecer de forma natural. E ela cumpriu o processo. Então, o próprio governo é o responsável pelo desviar da própria juventude aos seus destinos. Porque ultimamente o jovem não vive aquilo que é o próprio destino, vive o destino dos outros. É mandado, faça isso para viver, faça aquilo para viver. Então, muitas das vezes, tudo tem a ver no contexto do próprio desenvolvimento do nosso país. E se esse desenvolvimento não se ver na forma prática, ficamos na parte teórica, em discursos, conversa, não vai acontecer nada. Exato, obrigado Orlando José. Marcelino Pangaia, últimas considerações olhando para Moçambique em si. Sim, relativamente a essa questão dos ganhos que podem estar a advir dos recursos que o país possui e que estão sendo explorados neste momento, dar alguma contribuição. O pouco que está-se a conseguir dos impostos absurdos que o país está a receber, poderia-se canalizar para, por exemplo, já tínhamos falado da agricultura mecanizada. O segundo elemento seria de investir na abertura das vias de acesso. As vias de acesso, elas iriam possibilitar que a produção atual que existe e que muito deles está a se perder nas zonas do interior do país, pudessem estar a abastecer as cidades. Portanto, seria uma prioridade apostar-se nas vias de acesso para garantir com que os alimentos que estão lá no interior cheguem às grandes cidades e minimize paulatinamente a questão da fome. Enquanto isso, também se desenvolva uma agricultura mecanizada. Para além disso, era importante que se equipasse, abrisse mais escolas industriais, onde se formam os jovens no saber fazer, para que esses mesmos, eles possam também empreender nas áreas de formação que eles vão ter. Em suma, os poucos recursos que está-se a ter neste momento, bem geridos, deveriam servir para essas áreas. A agricultura mecanizada, a pesca de qualidade, desenvolvimento do turismo, são áreas extremamente fáceis para que nós possamos as realizar. E isso, paulatinamente, nós poderíamos... Agora, pensar naquilo que são os ganhos diretos que os recursos vão nos dar, dificilmente. Há pouco tempo renovou-se o contrato para mais 30 anos de uma outra plataforma
da bacia de Cabo Delgado, da bacia de Rovuma, sem que se revesse as cláusulas daquilo que seria a contribuição nesse contrato. Então, praticamente, neste momento, o nosso gás, o nosso petróleo, já foi entregue. E veja, por exemplo, a questão do gás de Timane. O gás de Timane construiu-se ali um gasoduto que liga Timane à África do Sul e não tem contador. Há pouco tempo vi o discurso de Venâncio Mondlane a dizer que, olha, as multinacionais hoje estão a explorar os recursos e são essas multinacionais que declaram o que estão a explorar. Nós não temos capacidade de poder controlar quanto é que esses senhores estão a retirar para além daquilo que nós... Então, como é que nós podemos esperar efetivamente ganhos significativos com relação a esses recursos? Praticamente não. Por isso, sempre temos dito que vamos apostar naquilo que nós temos capacidade de realizar neste momento. A agricultura, a pesca, o turismo, são áreas fortes para nós. Não estamos a negar essa questão das mineradoras, mas que haja uma renegociação dos contratos que lá, conforme a promessa aqui, o Daniel Francisco Chapo deu. A última questão, essa questão da agricultura. Como é que se admite que as pessoas, elas adquiram o uso e aproveitamento das terras à beira das águas, onde temos água, mas não estejam a explorar? E nunca essas licenças são revogadas por não explorar. Obviamente que esses indivíduos estão ligados ao poder, porque nós temos visto aqueles que não fazem o uso e aproveitamento da terra que lhes fora coisa, são retirados. Mas esses senhores que estão a ocupar terras férteis, com água, por simplesmente está aí uma mata, não são retirados num país onde temos a insegurança alimentar. Obviamente que não pode haver dúvida aqui que são indivíduos que estão ligados ao poder. E quem está no poder é o Partido Frelimo. Então o Partido Frelimo deve intervir no sentido de libertar as terras que estão neste momento nas margens da barragem de Curumana, que estão neste momento no Vale do Zambeze, estão neste momento no Vale de Limpopo, que não estão sendo usadas, mas as águas a se perderem para o mar. Essa situação o governo da Frelimo deve resolver para garantir que se resolva a questão da insegurança alimentar. Não é humano nós vermos as pessoas a morrer de fome num país onde temos investimentos que foram feitos para a construção de barragens que estão a reter a água, mas essa água pura simplesmente mais tarde é novamente deitada fora enquanto terras estão ali. E estão a aparecer doadores a quererem essas terras, mas aqueles que foram entregues essas terras, eles exigem ações absurdas até que os investidores desapareçam. Pretendemos manter a fome, é isso mesmo. Exato, muito obrigado Marcelino Pangai, obrigado Alves Mulungu e de igual modo agradeço Orlando José por emprestar o vosso saber nesse espaço de debate, este programa que chega às sextas-feiras a 20h45. Caro telespectador, agradecemos pela audiência de igual modo e com promessas de voltar na sexta-feira à mesma hora. Aliás, o caráter é você sentar-se à mesa com o Judas e servi-lo com amor e com tudo que podes proporcionar, mesmo sabendo que ele poderá te trair. O que importa não é quem é o Judas, mas sim quem você é. Boa noite, ficamos por aqui. Até a próxima.